Olá, o projeto analisado pelo Senado Federal discute sobre a não obrigatoriedade das aulas nas autoescolas para futuros condutores. Com a retomada das aulas na UFMA no primeiro semestre, alunos contam como tem sido a adaptação ao ensino híbrido. Estas e mais informações agora no Jornal da UFMA. Está em análise pelo Senado Federal o projeto de lei da senadora Cátia Abreu que desobriga a necessidade de aulas em autoescola. Caso aprovado, será de escolha do aluno realizar ou não o processo de treinamento no Centro de Formação de Condutores. Está em análise pelo Senado Federal o projeto de lei que desobriga a necessidade de aulas em autoescolas para emissão de Carteira Nacional de Habilitação, CNH. A finalidade é diminuir o custo que está cada vez maior para a obtenção da licença para motoristas. Sem fundamento, porque se o projeto dela é em base porque a autoescola ganha muito dinheiro, ela deveria um pouco se ater ou então pesquisar. Talvez seja no estado dela que ganha muito dinheiro, porque aqui no Maranhão, as autoescolas aqui, o que ela faz é dar suporte do candidato ser habilitado para quê? Para que nós tenhamos uma condição melhor de trânsito, para diminuir os índices de acidentes, tanto de moto quanto de veículo. Então, a autoescola aqui, o lucro da autoescola é muito pequeno. Para ser um bom aluno, ele tem que aprender regra de trânsito, posicionamento em via, porque isso é fundamental. Porque um aluno que aprende regra de trânsito e posicionamento de via, ele dirige em qualquer lugar do mundo. A pessoa tem que saber, tem que conhecer regra de trânsito, posicionamento em via, direção defensiva, que é primordial, cidadania, meio ambiente, tem que aprender tudo. Você vê as pessoas tiram a habilitação e saem andando no meio da rua jogando casca de bala, laranja pela janela do veículo, ou seja, ele não sabe que aquilo, quando der uma chuva, uma enchente, vai entupir os lobos, vai entupir as galerias, e a cidade vai ficar alagada. Então, a pessoa que não passou por um processo de curso teórico, onde ele vai aprender todas essas matérias, ele não vai ter noção nenhuma do que é um trânsito, do que é viver em sociedade. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Infraestrutura, a cada hora no Brasil acontecem cerca de 72 acidentes. Em 2021, eles foram responsáveis por aproximadamente 11 mil mortes. As leis são fundamentais para o processamento dos condutores, né? E os condutores aprendem tudo certinho na autoescola, eles vão fazer tudo o que é certinho direito à lei. Luiz Sérgio explica a importância da autoescola também para condutores com deficiência. Minha esposa é deficiente auditiva, passou pela autoescola, fez tudo do jeito que manda o figurino. Graças a Deus nunca teve um acidente. Ou seja, ela dirige há mais de ela tirou a carteira em 2002, ela dirige até hoje, nunca teve um acidente de trânsito e é deficiente auditiva, dirige melhor do que eu. Então, por quê? Porque fez a autoescola do jeito que manda o figurino. Aprendeu as regras de trânsito, posicionamento em via, aprendeu tudo. Então, eu creio que é necessário isso para que dê certo. Luiz Sérgio reitera que o valor cobrado pelas autoescolas não são justos, porque para a formação de condutores, a autoescola tem que arcar com vários custos cobrados pelo Detran e também com a manutenção empresarial que vão de colaboradores a impostos. O instrutor particular vai ganhar do mesmo jeito, vai ter que pagar eles, o candidato vai ter que pagar as taxas do Detran, vai ter que pagar a telemetria, tudo vai ter que ser pago, não tem jeito, eles não vão para frente sem isso, entendeu? E outra coisa, tem que verificar, por quê? Porque os alunos que foram feitos sem um trabalho específico de um instrutor que é qualificado, que é treinado para isso, psicologicamente, profissionalmente, pode correr o risco de acidente. Nós vivemos num país que o índice de acidente é alto demais. E depois das autoescolas ele diminuiu e a tendência é diminuir mais ainda. Então temos que fazer um trabalho para poder diminuir o índice de acidente, não voltar ao índice de acidente. Devido à Covid-19, medidas sanitárias foram tomadas. Por 2 anos, as aulas na UFMA foram realizadas na modalidade remota, mas agora a universidade está retornando ao ensino presencial. A volta às aulas na UFMA de Imperatriz geraram expectativas entre os discentes e docentes e demais colaboradores. Além disso, a universidade é mais que conteúdo, é troca de ideias, experiências e acolhimento. Saiu uma primeira resolução no início do ano, né, que mencionava apenas as disciplinas de laboratório que voltariam. Então,
anteriormente, nesse período, não estava na coordenação, era o professor Gellen que estava na coordenação. E aí ele organizou o horário das disciplinas, né, para que fossem utilizadas nos laboratórios e apenas essas disciplinas retornassem. Alguns alunos podem vir para a universidade. Para eles, os professores gravam as aulas ou ministram o conteúdo pelo Google Meet para que possa acompanhar o estudo. É uma forma de todos interagirem. Estudar de forma presencial é outra experiência. Eu acho que a gente consegue absorver melhor tudo o que o campus tem a proporcionar e do curso também. A modalidade do ensino remoto emergencial foi necessária para enfrentar a crise sanitária. O retorno ao ensino presencial é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem de qualidade, pois proporciona o contato direto entre professor e aluno. Nós consultamos os professores e professoras que tinham disponibilidade e aceitavam voltar ao presencial nesses 50% das disciplinas teóricas, né? E aí, com essa consulta, nós descobrimos quais os professores e professoras que tinham mais disponibilidade. E ainda sobre o retorno das aulas presenciais da UFMA, em março de 2020, um semestre depois, o ensino foi adaptado ao modelo remoto. A retomada aconteceu somente no primeiro semestre deste ano, por meio de medidas do Ministério Público Federal. Desde que voltou ao ensino presencial para algumas disciplinas, a UFMA tem tomado os devidos cuidados sanitários. Os alunos passaram a usar máscaras no campus e o álcool virou item obrigatório. A modalidade híbrida entre remota e presencial foi a melhor escolha para a instituição, depois de ouvir discentes e docentes. Poliana Castro, estudante de jornalismo e estagiária na direção do campus, relata os desafios que enfrentou durante o ensino remoto e como tem sido seu processo de adaptação assim que voltou de forma presencial. A gente não consegue se concentrar, irmão entra dentro do quarto, bate porta, aquele ruído de coisa, muita zoada. E presencial agora é muito mais diferente, sem contar que a gente estudando dentro de casa, a gente não consegue aprender quase que nada. Na verdade, eu aprendi muito pouco. Rosiane Arcanjo, professora de jornalismo da UFMA e coordenadora de estágio, deu aulas presenciais de uma disciplina durante o auge da pandemia. Ela conta sua experiência, os riscos, como foi dar aulas à distância e como tem sido o retorno às atividades no campus. É claro que nós temos pontos positivos no remoto e pontos, digamos assim, difíceis, né? Por exemplo, claro que, não, né, que os alunos têm, por exemplo, acesso à internet, mas é um acesso que não é um acesso, digamos assim, perfeito, né? Claro que o remoto ele foi num caminho que nós usamos para dar aula. Claro que dentro foi assim, né, viável. Mas claro que, né, que o contato em sala de aula com o aluno, com as alunas, com os técnicos, né, com os colegas, ele é o assim, melhor, porque ele é mais rico. Né, o contato com o outro, né, quando você está com ele, é mais rico de interação, de diálogo. Segundo a Secretaria de Saúde, Imperatriz registrou quase 24 mil casos de Covid durante toda a pandemia, 22 mil recuperados e 1.006 mortes. A última morte registrada foi dia 9 de abril deste ano, um homem de 79 anos não vacinado e com comorbidade. A cobertura vacinal alcançou mais de 90% da população maior de 12 anos com imunização completa. E a alta taxa de vacinação permite que a volta às aulas presenciais seja mais segura, tanto para os estudantes quanto para os professores. A decisão do retorno presencial planejado das atividades acadêmicas e administrativas da UFMA foi determinada pela universidade através de sua autonomia que lhe confere a Constituição. A decisão foi tomada por meio de uma resolução aprovada por ampla maioria do Conselho Universitário e assinada pelo reitor da UFMA. A volta presencial inclui todas as unidades e subunidades da instituição desde o dia 11 de abril. Agora nós vamos conversar com a Giovana Justino, que tem mais informações sobre este assunto. Olá, Lucas e Vivian, eu estou aqui com o David Costa, aluno de enfermagem, e ele está aqui para falar um pouco do retorno das aulas presenciais. David, como você encara o retorno nesse momento? Você acha que é necessário? Eu acredito que sim, é muito necessário que se inicie as aulas presenciais agora, porque é difícil você estudar online, além de que a absorção de conhecimento é muito menor, inclusive há artigos científicos que comprovem isso. E como foi o retorno às aulas, encontrar com os amigos depois de 2 anos de aulas online?
Olha, no primeiro momento foi um pouco impactante, principalmente para a gente que estuda lá no Bom Jesus. Os ônibus estavam com a rota totalmente diferente, os horários também, mas chegar na sala de aula e ter aquele pessoal que tu passou quase um ano da tua vida lá, de novo, ver os rostinhos dele foi muito animador e deu mais energia para que a gente começasse a estudar novamente, começasse a absorver melhor aqueles problemas de ansiedade que a gente desenvolveu durante toda a pandemia também começaram a melhorar um pouco mais com esse retorno presencial. Você citou sobre o aprendizado. Você acredita que as aulas presenciais elas trazem maior aprendizado que as aulas online? Com toda certeza, porque quando tu tá no presencial, mesmo que tu pegue o teu celular ali durante uns 15 minutos, o teu foco, principalmente eu que tenho foco visual, é muito difícil você seguir durante uma aula online por 4 horas seguidas, então você fica muito disperso. Sem contar que, estando na sua casa, tem várias coisas que vão te distrair. Buzina de carro na rua, é o carro do ovo passando, é a tua mãe te gritando, é alguma coisa que você tem que largar o computador ali e prestar atenção. Então, a aula presencial, ela é essencial para o conhecimento, principalmente quando tu é uma pessoa que tem um conhecimento mais visual, que nem eu, porque eu sou muito visual, eu consigo absorver muito mais olhando as coisas e ouvindo também. É isso, obrigada. Lucas e Vivian, é com vocês. A agenda de hoje é com Francilene Jorge. Ocorre entre os dias 9 e 11 de novembro o 20º Encontro Nacional de Pesquisa em Jornalismo, com o tema Entre Crises e Reconstruções, a pesquisa em jornalismo 20 anos depois. A submissão dos trabalhos vai até o dia 31 de julho. Para saber mais, acesse o site sbpjor.org.br. O Festival Guarnicê de Cinema recebeu inscrições até o dia 17 de julho para monitores das atividades do evento, que acontece entre os dias 23 e 30 de setembro de 2022. Para mais informações, acesse o site guarnicê.ufma.br. E atenção pessoal, está liberado não só em Imperatriz, mas em todo o Maranhão, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 18 anos. Para tomar, é preciso ter um intervalo de pelo menos 4 meses da 3ª dose. Vamos nos prevenir, vacinas salvam vidas. No próximo bloco, grupo de pesquisa da UFMA é indicado ao prêmio no 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação Intercom. E entrevista com a professora e pesquisadora Isane Mustafa sobre o programa de radiojornalismo Oxente. Nós voltamos daqui a pouco. Na UFMA Campus de Imperatriz, vários animais são abandonados, principalmente os gatos. Já tiveram também abandono de cães que passaram a ter a UFMA como um lar. Antes da pandemia, houve doações de ração deixadas na guarita, alguns professores doaram alimentos e já contribuíram com tratamentos e castração para os animais. Na Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, muitos abandonos acontecem. E mesmo no período de pandemia, causado pelo vírus da Covid-19, eles continuaram a acontecer, porém em menores proporções, graças ao fechamento do campus. Esses animais recebem os cuidados de funcionários que trabalham na universidade e ajudam da maneira que podem. A posição da coordenação, e da universidade de forma geral, da administração do campus, é que os animais são patrimônio da universidade. Nós temos os animais que circulam aqui, são patrimônio da instituição. Existe uma equipe que cuida desses animais. Quando há um quantitativo maior do que a universidade consegue dar conta, são promovidas feiras de adoção, para que os animais sejam adotados de maneira responsável. Ao contrário do que muitos pensam, os animais não acabam no campus ao acaso ou vão sozinhos para lá. O vigilante, Genivaldo dos Reis, relata já ter presenciado diversos abandonos. Isso aí é uma cena rotineira que dificilmente desaparece sozinho. Os gatos grandes, às vezes, eles vêm por causa da comida. Os pequenininhos, geralmente, as pessoas abandonam. E já presenciei várias vezes isso aí.
Vacinas, medicamentos, castração, alimentação e outras necessidades são essenciais para manter a saúde desses animais, mas tudo isso gera custos. O apoio e as ações voluntárias são necessários. Porém, durante a pandemia e agora com o retorno das atividades, não houve mais doações. Genivaldo, que contribui e ajuda ativamente a cuidar desses animais, dá dicas de como a universidade poderia se mobilizar e ajudar mais. Projetos de vamos abrir criar um sistema de rede social. Vamos colocar aqui para doação de ração, remédio, castração, informativo para que não abandone animal, que abandono de animal é crime. Né? Dessa forma, você querendo ajudar, de qualquer forma, será bem-vinda a ajuda. Denúncias de maus tratos contra animais são realizadas em cidades do Maranhão. O órgão de controle de zoonoses da Prefeitura de São Mateus está sendo investigado de estar recolhendo animais abandonados nas ruas para sacrificá-los e queimá-los. A medida é considerada ilegal. A Comissão de Defesa dos Animais, da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, analisa o caso. O Núcleo de Pesquisa Maria Firmina dos Reis foi indicado na categoria Grupo Inovador, no 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom. O grupo é coordenado pela professora e doutora Michele Santos de Carvalho, que também é professora e coordenadora do curso de jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. O Núcleo de Pesquisa Maria Firmina dos Reis foi indicado ao Prêmio Luiz Beltrão pela categoria Grupo Inovador no 45º Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação. A coordenadora do grupo de pesquisa, Michele Carvalho, conta como se deu esse processo. Nós temos desenvolvido muitas atividades e projetado, tanto o núcleo e as atividades que a gente tem feito, como a própria universidade. Então, considerando isso, nós nos candidatamos ao curso de comunicação. Dentro do colegiado, nós lançamos a proposta e foi aceita pelo colegiado e nós fizemos a indicação. Criado em 2019, o grupo de pesquisa Maria Firmina já tem se destacado em diversos trabalhos desenvolvidos, dentre eles o projeto de extensão Academia Preta Decolonial. Através de cursos e rodas de conversas, o projeto busca promover discussões antirracistas. Tainá Duarte participa do núcleo e fala sobre os aspectos que mais lhe chamam a atenção. Trata-se de questões sociais, raça, gênero, então foi algo que me chamou mesmo bastante a atenção. No dia 12 de julho, estreou a nova edição do programa Oxente, na Rádio Universidade FM 106,9, sob coordenação da professora Isane Mustafa, criado por estudantes do curso de jornalismo na UFMA, na disciplina de radiojornalismo. O Oxente aborda informações da região tocantina, além de dicas de livros, agendas e bate-papos com personagens da área cultural e social de Imperatriz e região metropolitana. A repórter Laura Paulino traz mais informações sobre o assunto. Estou aqui com a professora Isane, que é responsável pelo programa Oxente e que vai nos contar um pouco mais sobre esse projeto desenvolvido por estudantes de radiojornalismo da UFMA Campus Imperatriz. Olá, Laura, obrigada pelo convite, por falar, de um programa que está estreando aí nesse mês de julho, dentro da UFMA e na Rádio Universidade FM lá em São Luís. Professora, como surgiu o programa Oxente? O programa ele começou a nascer quando a gente começou uma conversa com o professor Euclides, que está na coordenação da rádio, com o vice-reitor Marcos Fábio, de questionarem, será que é possível produzir algum conteúdo aí em Imperatriz, aí no curso de jornalismo, para a gente transmitir aqui na Rádio Universidade? E eu prontamente disse que sim, e já naquele momento eu pensei, vou ter que envolver os alunos da disciplina, além dos estagiários, para a gente fazer uma produção. E aí começamos a pensar que programa seria esse, E nós tivemos a liberdade de escolher o nome, de pensar como sendo uma rádio-revista, não só um informativo, mas que tivesse esse viés cultural, social, voltado para direitos e cidadania. E aí foi nascendo o programa e o nome veio assim, dessa coisa, pensando o Nordeste, Oxente, que a gente está acostumado a falar, e aí veio o nome, e eu e a Rosana, que é a técnica do laboratório de rádio, começamos a pensar na estrutura, como seria, daí eu fiz um primeiro roteiro,
né, para ser o nosso piloto. Apresentamos no ano passado ainda lá na rádio para alguns coordenadores e fizemos alguns ajustes, porque a ideia era que a gente levasse notícias daqui, de Imperatriz e da região Tocantina, para ser transmitido lá em São Luís. Então, assim, é uma forma de a gente fazer uma conexão. São Luís e Imperatriz, que são as duas maiores cidades do Maranhão, né? E que a gente pudesse apresentar o que nós temos aqui na nossa região, né? Em termos culturais, sociais, comportamentais, né? E tem muita coisa. E o que você esperava de uma produção feita totalmente por estudantes de jornalismo? Eu sempre acreditei assim nos alunos, né? Essa ideia começa a surgir no ano passado, mas como a gente estava naquele momento de remoto, né? Eu vi dificuldades de fazer com que os alunos compreendessem como seria esse conteúdo, né? Mostrar o roteiro, mostrar o piloto. Então, assim, a gente sabe que a parte das aulas remotas foram muito difíceis, né? Tanto para vocês, alunos, como para a gente que estava ali, né, dando aula de uma forma em distanciamento social, né? Então, assim, eu não conseguia viabilizar isso no ano passado, mas esse ano, presencialmente, eu disse assim, vou levar para a turma, e a turma, né, de vocês abraçou a ideia, topou, e aí foram surgindo ideias para cada um, porque o programa tem uma estrutura, tem um esqueleto que pode ser seguido, né, de 15 minutos, então não é uma coisa assim muito difícil, né? Não é difícil para os estudantes de jornalismo pensarem 2 notas radiofônicas, 2 agendas, conseguir um entrevistado para fazer uma bela entrevista, né? Contar uma história musical de algum músico, compositor aqui da região. Então, acho que acabou dando tudo certo. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E de que maneira essa produção prática auxilia no desenvolvimento dos estudantes? Eu acho muito importante, e eu sempre em todas essas atividades, eu sempre procurei dar visibilidade para as produções, né? Porque vocês estão trazendo aquela teoria e transformando na prática, né? A gente sabe que cada veículo de comunicação tem uma forma de elaborar o texto, né? A televisão depende da imagem, o rádio é só do som, o rádio, o podcast é para ser ouvido, o jornal, a internet, o site é para ser lido, né? Então a gente ensina essa parte para vocês. Mas quando vocês começam a praticar, eu acho que fica muito mais claro, né? Distinguir, né, produções, conteúdo para jornal, conteúdo para site, conteúdo para TV, conteúdo para agência de comunicação, para podcast, para rádio, né? Então essa prática, eu tenho certeza que contribui muito, porque vocês conseguem perceber as diferenças e vocês têm a oportunidade de fazer o produto, de ver como é, como que eu faço uma nota radiofônica, como que eu gravo, como é que eu edito esse conteúdo, né? Hoje, no mercado de trabalho, se exige muito que a gente seja multitarefa, né? Antigamente, lá nos anos 70, 80, você chegava numa rádio, tinha o departamento de redação, o repórter, o cara que editava o teu conteúdo, e pronto, você chegava lá na redação, escrevia, o redator ia lá, revisava, entende? Você era repórter, você revisa e o editor vai lá e vai gravar e vai editar a sua sonora. Hoje, dificilmente isso vai acontecer. Você vai captar as informações, vai escrever o texto, vai gravar e vai editar depois. Então, assim, quanto mais vocês tiverem essa aproximação com essas partes técnicas, melhor. Isso fica muito mais fácil para quando vocês forem para o mercado, vocês vão ter noção de como é que se produz um conteúdo em rádio, por exemplo, como fazer um podcast, né? A gente sabe que a prática é que faz que a gente aperfeiçoe o trabalho, né? A gente nunca está pronto, né? Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa pronta, eu continuo estudando. E o que nós podemos esperar dessa edição mais recente do programa? São, né, com a turma, né, agora de 2022-1, nós conseguimos produzir 9 episódios, né? E a ideia, para não ficar assim muito apertado para cada um produzir, né, é que a gente vai ao ar primeiro na terça-feira e reprise na quinta, né? Então o mesmo programa, o que não tem problema nenhum, porque os programas são atemporais, né? Não tem factualidade. Quando a gente pensa em algum evento na agenda, a gente pensa em agendas mais para frente, né? Então, assim, o que a gente pode esperar? Eu acho que só coisas boas, assim. A gente sempre vai ter
uma informação nova, vai ter uma entrevista nova, né? Eu, inclusive, assim, já fiz uma lista de pautas para as entrevistas, tem muita personalidade interessante, coisas legais que a gente pode mostrar para os ouvintes que não moram aqui, nem em Imperatriz e nem na região Tocantina. E de que forma o regionalismo se mostra presente no programa, gente? Eu acho que ele vai aparecer principalmente nas entrevistas, né? Tu imagina, a gente tem nesses 9 episódios que foram feitos, na verdade 10 porque o piloto entrou também, né? O piloto, quando estreou no dia 12 de julho, tem uma entrevista com o então coordenador do curso de jornalismo, o Gellen, que fala sobre os 15 anos do curso e o futuro do curso, né? A importância da graduação, com a pós-graduação, com a especialização e qual é o nosso objetivo. É um dia também estar com um doutorado ofertando aqui nesse interior do Maranhão e nessa região, né? Então a gente tem entrevista com o coordenador do curso, temos uma entrevista que foi ao ar essa semana com a Lília Diniz, que é uma poetisa. A gente tem uma conversa com o Dibel, que é um compositor, com Zeca Tocantins, com um escritor, Humberto Barcelos. Quem serão os próximos? Tem muita gente interessante. Vamos falar, por exemplo, nos próximos episódios, daqui a partir de setembro, por exemplo, a reforma do Teatro Ferreira Goulart. A gente pode falar da panelada, que é uma comida tradicional aqui de Imperatriz. A gente pode falar de rock, que é feito aqui. Tem cantores de rock aqui em Imperatriz. Tem uma dupla sertaneja que é de Imperatriz e que faz sucesso no Brasil, né? Tem outros escritores, tem a Associação Imperatrizense de Letras, tem escritores, né? Outros escritores que podem contar suas histórias. Então, assim, é uma diversidade enorme que a gente vai mostrar agora, né? A gente pode falar para o mundo, porque a rádio, além de transmitir pelas ondas hertzianas, também é online e a gente pode ouvir pelo aplicativo. E alguma expectativa para as próximas edições? Acho que sim, todas positivas, né? Com esses exemplos assim dessas pautas, eu acho que cada vez a gente vai aperfeiçoar mais no sentido assim de trazer pessoas interessantes, de mostrar, né, quantas coisas bonitas tem em Imperatriz e região Tocantina, né? Que por estar aqui mais no sudoeste do Maranhão, às vezes não é lembrada, né? Porque geralmente a capital parece que tudo acontece lá. Mas não, nós temos as festas juninas, nós temos a Arrastapé aqui que ganhou, né, na disputa das quadrilhas. Então tem muita coisa interessante, né, que dá para a gente apresentar. Então eu, por ser já otimista, eu acho que a partir de agora a gente tem um caminho muito bonito para trilhar aí junto com a Rádio Universidade FM. E na sua opinião, qual é a contribuição do programa Oxente para a comunidade acadêmica da UFMA? Eu acho que é contribuir em guardar essas histórias, sabe? Eu sempre tive uma preocupação com a Rosana, nossa técnica, em guardar toda a produção de vocês, ter esse material, e um dos objetivos é a gente ter uma web rádio, né? Começar com ela com todo o conteúdo, né? Todo o material que vocês têm. Por quê? Porque isso dá visibilidade para vocês. São produções que vocês podem apresentar como portfólio, podem sim, são produtos que circulariam em qualquer emissora de rádio sem nenhum problema. Então, assim, uma das metas é ter uma web rádio e nela ter todas as nossas produções, né? Dos estagiários, as produções da disciplina, né? Dos projetos, como esse agora, o Oxente, os podcasts que são feitos com tema livre, as reportagens que tratam de assuntos, né, educativos, culturais, né, as notas radiofônicas. Então, quando a gente tiver web rádio online, eu acho que tudo vai ter uma convergência muito positiva para todo mundo, né? Mostra o nosso curso, mostra, né, do que vocês são capazes de fazer, né, da produção de vocês. A gente tem um exemplo, a Rocha, que é um jornal que é feito aqui no curso de comunicação, ele dá uma importante visibilidade para vocês, né? E tudo que é feito aqui, nós temos uma página, Imperatriz Notícias, também está lá o conteúdo. Então, tudo isso faz com que a nossa universidade fique mais forte, né? E mostre, assim,
do que uma universidade pública é capaz, né, do que nós podemos fazer dentro de uma universidade pública, preparando vocês para irem para o mercado de trabalho, né, de uma forma consciente, responsável, ética, né, e séria no que vão produzir no conteúdo, né, e aí, assim, fortalecendo a coisa do quanto a informação, né, com técnicas de apuração, com técnicas jornalistas, podem combater a desinformação que hoje, né, vem numa crescente muito grande. Então, o nosso papel como jornalista, como comunicador, ficou muito mais relevante do que há um tempo atrás, que não se pensava e não se percebia que a desinformação podia, né, desconstruir muita coisa, né, desconstruir a ciência, por exemplo. Então, acho que essa é uma importante contribuição. Obrigada, professora. Vivian e Lucas, é com vocês. O Zine Cibita agora está presente na web com uma revista multimídia para contar histórias sobre a cultura maranhense, com ênfase em Imperatriz e região. Produzida por estudantes do curso de jornalismo, a revista é um laboratório de reportar memórias, costumes, lugares, personalidades e impressões de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. Para mais informações, você pode acessar o site zinecibita.wixsite.com/site. Agora vamos de agenda com a Vanessa Oliveira. A maior feira literária do Maranhão, Salimp, é um dos 5 eventos mais importantes da literatura nordestina. Entre os dias 7 e 16 de outubro, será realizada mais uma edição no Salão de Livros de Imperatriz. Com uma programação cultural extensa, a feira abrange autores e obras nacionais e regionais. O jornalista e escritor João Marcos inicia um projeto de incentivo à leitura, Leia e Transforma, e pede doação. O projeto nasceu da reflexão de que muitos jovens e adolescentes não têm o hábito de leitura, e ele os incentiva a ler. Para doar, basta falar com o João no Instagram, @jjoamarcos. A FECOIMP ocorrerá entre os dias 21 e 24 de setembro. A feira será realizada pela Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. A temática deste ano é Histórias que Inspiram o Futuro e buscam promover os negócios da região. Encerramos mais uma edição do Jornal da UFMA e agradecemos sua audiência.